Olá, boa noite. Vamos para mais um bate-papo com o nosso tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda, né, com a ideia aí da Semana da Psicologia, né, que a gente celebra aí no sábado. O tema é o estresse, então o estresse a gente pode falar aqui por um mês, né? Que tem muita informação. Só que hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema presos na reatividade, né? Na reação do estresse e como nós podemos aprender a agir ao invés de reagir ao estresse, tá? Então, também de novo é uma live bem curtinha, né? Bem pontual, né? Bem informativa. E de qualquer maneira também ela vai ficar salva, né? Então, se surgirem participantes, que legal. Se não surgirem, vai ficar salva, tá? E a gente pode depois bater um papo a hora que for possível, tá bom? Bom, vou esperar só mais um pouquinho, então, porque eu entrei uns minutinhos atrasado. O embasamento aí, né, da minha live é do livro Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn, né, que é o precursor do Mindfulness, aqui, né, no Ocidente, né, que é um livro bem grosso, né, tem quase 700 páginas, tá, que eu adoro. A gente fala meio que é a Bíblia do Mindfulness, e ele é sensacional. E eu peguei até aqui um trecho, eu vou só dar uma pequena lida e depois a gente vai destrinchar, tá? Que eu achei bem interessante. Então, quando a gente fala, então a gente tem, né, as nossas situações de estresse. Então, como é que às vezes a gente acaba ficando preso à reação, né? Como nós reagimos às vezes às situações de estresse, né? Então, por que às vezes a gente acaba sendo muito reativo, né, algumas situações no dia a dia, né? Então, se a gente parar um pouco para pensar, nós podemos pensar que nós, seres humanos, né, nós somos de fato criaturas incrivelmente resilientes. Então, de fato, né, nós temos aí essa resiliência nata. De um jeito ou de outro, nós conseguimos preservar, perseverar e sobreviver diante da catástrofe total que se anuncia, né? Que a gente fala, né? Qualquer perrengue aterrorizante ou gigantesca, né, a gente consegue aí sobreviver, né, a várias situações. Mesmo assim, temos nossos momentos, ainda mesmo vivenciando isso, mesmo experimentando isso, nós temos nossos momentos, então, de prazer, de satisfação, de conquistas, né, de êxitos, apesar de todo o estresse, né? Apesar de todo o estresse, apesar de toda a dor, né? Apesar de todo, né, de todo o perrengue que a gente fala, a gente também tem os nossos outros momentos, né, de conquistas, enfim. E nós somos peritos em lidar com problemas e resolvê-los, né? Então, na verdade, nós fomos programados, né, a sermos fazedores, né? Então, a resolver problemas, né? Nosso cérebro ele foi treinado para isso, né? Então a gente vê algo, alguma situação e rapidamente nós vamos tentar resolver, né? Cada um de uma forma também baseado no que eu vou falar mais aqui para frente, né? Tem pessoas que têm mais habilidade, tem pessoas que têm menos, e por que tem pessoas que têm, dependendo da circunstância, tem a dificuldade em resolução dos problemas. Então nós podemos lidar com problemas por pura determinação, né? Então eu vou lá encarar o problema de frente, ou de repente usar a criatividade, cada um vai tentar lidar com o problema de uma maneira, né? Então vai rezar, vai orar, vai ter fé, ou por pura determinação,
né? Vai se distrair, então eu tenho um problema, eu vou me distrair para lidar com esse problema, eu vou comer para lidar com esse problema, enfim. Então cada um vai ter um modo aí de lidar com, né? Normalmente somos impulsionados por um amor, né? Obstinado pela vida e também pelo amor, estímulo e apoio de nossos familiares, amigos e da comunidade em geral. Ou a gente vai pedir ajuda, né? Então, quando a gente tem alguma situação lá que a gente considera mais pesada, tem todas essas possibilidades de nós lidarmos, né, com aquela situação que está exigindo um pouquinho mais de nós. Né? Até aí tá no pacote, né? Tá no nosso dia a dia. Só que a gente vai pensar assim, se tudo isso aí faz parte, né, de uma possibilidade de nós encararmos o estresse e como cada um de nós lidamos, ao mesmo tempo, todo esse nosso dinamismo, né, de como nós lidamos com a nossa rotina, nosso dia a dia, também existe esse equilíbrio fisiológico inato, né, que tem um nome, chama alostase, que a gente chama de uma natureza adaptável, flexível e multifacetada, né, do todo o nosso organismo que eu falei, tenho falado aí nesses 2 dias, né, por esses 2 dias. E isso vai promovendo um equilíbrio interno nosso, que é a alostase, todo o nosso organismo, né, às vezes sem exigir atenção consciente, ou seja, a gente está lá lidando com as situações, né, e o nosso organismo ele está lá buscando, ajustando, né, o equilíbrio sem que nós estejamos conscientes, a gente só está indo, né, então a gente só está indo, tá? A gente passa por primeira situação de estresse, segunda, terceira, idades, várias, cada estresse, cada tamanho de problema vai tendo aí um peso diferente. E como nós estamos de forma não consciente, né, ou inconsciente, isso pode estar sendo exigido demais do nosso organismo, em geral, a ponto de provocar uma desregulação, né, uma desregulação e desordem em todos os níveis do nosso organismo, porque a gente só está indo, né, a gente só está tendo lá os perrengues e tocando a vida, e o nosso corpo está se ajustando, porque a gente não... Opa, desculpa, entrou uma ligação. Então, a gente não está percebendo o que está acontecendo, né, nesse movimento aí inconsciente, nosso organismo, de repente, que pode exceder a nossa capacidade de responder e adaptar de maneira saudável. Então, de novo, né, a gente pode aí estar de um modo tão inconsciente de lidar com as situações, né, que a gente não está percebendo como está o nosso organismo, nossas dores, né, sei lá, como está funcionando o nosso intestino, o nosso estômago, enfim, né, e a gente só está lá de uma forma muito inconsciente lidando com as situações, né. Então imagina, um exemplo, né, um exemplo, então você pega um ser humano ali, né, aqui, que está extremamente no automático, então ele já acorda atrasado, ele já acorda acelerado, né? Então ele já vai, ele nem percebe o que ele tomou de café da manhã, ele não percebe o que aconteceu com ele, né? Não sei como que foi o banho, já sai atrasado, já pega trânsito, já briga no trânsito, já chega lá reclamando no trabalho, né? De uma forma acelerada, passa o dia inteiro acelerado, respirando de uma forma, né? Com uma respiração um pouquinho mais curta, né, batimento cardíaco acelerado, lá liberando cortisol pra caramba naquele organismo, chega em casa, correria, também não tá notando tudo isso, né, faz alguma coisa aqui, outra ali também, de forma muito automática, e vai dormir, né, e vai dormir e começa tudo de novo no outro dia, né. E aí a saúde pode ser minada, se a gente for pensar em questão de saúde, a saúde pode ser minada por uma vida inteira, por padrões comportamentais que vão intensificando e exacerbando as pressões do dia a dia. Ou seja, muito do meu comportamento de forma muito automatizada, muito automática, vai contribuindo aí, né, para de repente eu entrar num padrão aí mais intensificando, né, mais o meu estresse. Então, resumindo, de uma forma muito consciente, né,
Desculpa, consciente não, inconsciente, a gente está levando o nosso dia a dia, uma rotina frenética, só que o nosso corpo está lá se ajustando, porque é natural, né? Isso é esperado, esse ajuste que é a alostase, né? Nossa natureza adaptável, e a gente só está levando até o dia que a gente percebe que algo não está legal. Né, como eu falei lá no primeiro encontro, né? Por que as pessoas vão procurar ajuda só na exaustão? Então, porque as nossas reações habituais e automáticas ao estresse, elas têm um padrão. Então, dependendo dos nossos problemas, do nosso dia a dia, da nossa rotina, normalmente nós somos seres habituais, né, de lidar com as coisas, né? Então nós temos um hábito de reagir às situações. Nós temos de forma automatizada, às vezes, de reagir às situações. Né? Isso é muito inconsciente, a gente nem percebe. Então a gente tem uma situação X e a gente tem uma reação em relação a isso, mas de uma forma muito comum, muito costumeira. E a gente nem percebe que a gente está agindo da mesma maneira. Né? E vai assim, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, e voltando, né? Quando a gente vai perceber alguma coisa, né, alguma situaçãozinha está instalada, e as doenças elas surgem na fase da exaustão, né? Então, se a gente for pensar no estresse leve, moderado e grave, ou exaustão, é ali que começa os primeiros sinais de doença, onde normalmente vai pegar uma parte, né, uma parte do nosso corpo ou nosso organismo, onde a gente tem mais vulnerabilidade. Então, onde a pessoa tem mais vulnerabilidade é onde vai ser atingido lá, né, a consequência, né, desse modo automatizado e habitual de ser. Né? Então, isso vai sendo uma forma de reagir de forma mal adaptativa, né? A gente chama isso de uma forma mal adaptativa de reação ao estresse ou às situações de estresse, né? Então, por isso que às vezes tem pessoas que tá numa fase de exaustão do estresse, né, que tem algum problema de pele, tem outro que tem problema do estômago, né, tem outro que tem problema do intestino irritável, tem outro que vai ter queda de cabelo, né, ou seja, não é igual para todo mundo, né, mas tem aí, tem a ligação com a vulnerabilidade de cada pessoa. Então, essa questão aí das reações, né, que a gente... essa forma habitual de como nós lidamos com o estresse, a gente não leva muito atenção a isso. Né? Normalmente a gente não leva muito atenção às nossas reações automatizadas. Né? Até às vezes, quando as circunstâncias não são muito ameaçadoras. Né? Quando a gente não percebe, né? Quando a circunstância é muito ameaçadora, embora às vezes pode ser percebida que sim. Né? Às vezes as pessoas interpretam aquela situação como uma grande ameaça e, né, dá um padrão maior aí, uma dimensão maior para aquela situação de estresse. Né? Então, o que acontece nisso tudo que eu estou te falando? Né? Então, essa pessoa que a gente fala que não está se cuidando, né? Então esse modelo aqui que eu acabei de desenhar, automatizado, habitual de reagir às situações, né? Acorda no automático, não percebe nem o que almoçou, o que jantou, ou o café da manhã, só tá lá levando, né, esse modelo aí frenético, sem ter consciência disso tudo. Vira um emaranhado, né? Então isso vai virando um emaranhado para aquela pessoa, inclusive mentalmente, né? Cognitivamente. Então a pessoa ela é como se a pessoa estivesse enxergando as situações, como se a pessoa usasse óculos e tivesse um barro, né? O óculos estivesse sujo de barro. Então as situações elas ficam nubladas, né? A gente fala que as situações as pessoas enxergam as situações de forma nublada, não com muita clareza, né? Então e quando a gente não enxerga as situações de forma não muito clara, né, dessa forma emaranhada, a gente tem mais dificuldade de tomar resoluções, de ter tomadas de decisões ou até de lidar melhor com os problemas. Né? Então, quando a gente está nesse momento emaranhado, né, o sofrimento é maior quando vem alguma dificuldade, né, quando vem aí
alguma situação mais estressora, tanto interna como externa. Né? Então a pessoa vai ter dificuldade também de usar mais a criatividade, de expressar emoções com as pessoas que ela convive. Então a pessoa vai ter mais dificuldade de ter de repente um bate-papo melhor com a pessoa que ela convive, de sua convivência, e tanto faz que ligação seria essa, tanto profissional quanto familiar, no próprio relacionamento, porque simplesmente porque fica difícil, né? A cognição ela fica ela tem essa dificuldade de enxergar com clareza, porque todo o nosso organismo ele tá lá preparado para entrar nessa adaptação, né? Nessa alostase que a gente fala, só que não está conseguindo. É meio simples de compreender, né? O próprio organismo não está dando conta de forma geral. Então como que eu vou de repente ter tomadas de decisões ou resoluções de problemas, ou ter uma conversa que eu precise ter, ou até compreender o que está acontecendo dentro de mim, né? Que situações referente à emoção, as emoções que eu estou sentindo, ou entender, né? Por que eu estou agindo dessa maneira ou assado, né? Sei lá. Enfim, então tudo isso nesse modelo reativo de lidar com estresse, que vai me levar de um modo a ver as coisas com menos clareza, dessa forma mais emaranhada, vai impactar várias áreas da minha vida. Né? Então a gente chama isso de reatividade inconsciente. Eu só tô reagindo ao estresse, né? Então estou sendo muito reativa. Né? E não estou percebendo, porque eu estou de forma muito consciente. Bom, e como que uma das possibilidades, né, que a gente pode ter aí para aprender, isso é desenvolvido também, a agir ao invés de reagir, né? Então, óbvio que várias situações da vida a gente tem que, óbvio, ação, agir. Só que quando a gente aprende a agir com clareza, vendo a situação de forma mais clara, a gente tem mais possibilidade de lidar bem com a situação, né? Então, sei lá, a gente pode pegar desde o trânsito ou qualquer outro tipo de situação, né? Porque eu não estou sendo reativa de uma forma cega diante daquela situação. Não sei, um chefe brigou comigo, um amigo brigou comigo, sei lá, alguém me deu uma fechada. Eu não estou vendo aquilo de uma forma emaranhada, né? Eu vou ver aquilo de forma clara. Então é como se eu tivesse, quando a gente aprende, né, a agir, ao invés de reagir, é como se eu desse um passo para trás, vejo a situação com mais clareza, aí sim eu tenho oportunidade de tomar uma atitude ou uma ação mais adequada, mais adaptada, tá? E uma das possibilidades da gente desenvolver essa habilidade são as práticas de mindfulness, ou atenção plena. Então, conforme nós vamos aprendendo, treinando, né, o mindfulness ou atenção plena, que é uma meditação, a gente vai fazendo esse treinamento aí mente-corpo, ficando aqui agora, estando aberto às nossas emoções, às situações, né, com aceitação. Isso vai sendo um processo muito individual, né? Cada um vai ter aí o seu processo de aprendizado, que vai trazer aí essa possibilidade de mente, corpo, as emoções, né? Então é um estado psicológico, né, que a gente chama, né? Então estar mindful, né, que a gente fala, é um estado psicológico, né? Estou atento às minhas emoções, estou atento às minhas reações. Aí, se eu estou mais atenta às minhas reações, eu consigo ficar, ou eu estou muito aqui agora, estou mais atenta, eu consigo ver as coisas com mais clareza, e se eu consigo ver as coisas com mais clareza, eu consigo ter ações mais adaptativas. E aqui onde a gente consegue falar, onde a gente consegue, onde sugere que é possível a gente aprender a agir ao invés de reagir, de uma forma muito automatizada, tá? Então, tudo isso, né, para falar que o quanto o estresse ele vai colaborar para a gente viver nesse modo automático e vai influenciar no nosso dia a dia como nós agimos
ou desculpa, quando nós reagimos às situações, e às vezes essas situações são muito disfuncional, né, que nos causam alguns prejuízos, e sim é possível a gente aprender a agir de uma forma mais sábia, né, com sabedoria, tá, diante aí do nosso dia a dia, e aí a gente pode enumerar várias situações, né? Então a gente pega aí sei lá, situações de estresse, sei lá, no trânsito, né? Se a gente pega uma situação de briga no trânsito, é muito claro, né? É muito claro que ali é uma reação extremamente automática, automatizada. Mas por quê? Né? A gente sempre fala, né? A gente não sabe o dia, como foi o dia daquela pessoa, o nível de estresse daquela pessoa. A pessoa realmente está cega, né? Aquela que vai, que, sei lá, que discute, que briga, enfim, a pessoa, ela está num nível que realmente ela tá vendo a situação de forma muito emaranhada, né? Muito emaranhada e reativa, né? Então, essa forma reativa de agir é algo, né, que é milésimos de segundos ali, que a pessoa não tem esse freio, né? E quando a gente começa a fazer esse treino de mindfulness, atenção plena e aprender a ficar e notar a nossa raiva, sim, óbvio que a gente vai sentir raiva, né? A gente, sei lá, a gente tá falando lá sei lá, né, uma discussão no trânsito, algo assim. Só que a gente não vai embarcar nessa raiva, não é a raiva que vai me dominar, né? Eu vou ter aí uma peneira de perceber minha raiva, eu vou validar minha raiva, porque sou humana, mas eu vou ter milésimos de segundos para fazer uma escolha consciente, uma escolha inteligente, né? Que não dá para brigar no trânsito, porque não é muito inteligente. Porque a gente não sabe realmente quem está do outro lado. A gente não sabe o estado da pessoa que está do outro lado. Isso é algo meio óbvio, né? Então, quando a gente fala de agir e reagir, existe uma grande possibilidade desse aprendizado acontecer. E é muito interessante, porque isso colabora em todas as áreas da nossa vida, né? A profissional, a pessoal, né, a familiar, né, a interpessoal, enfim, né? Então o nosso dia a dia aí ele vai ficar mais, como se diz, mais funcional, né? Que a gente fala, mais adaptativo, né? E isso também traz mais paz, né? Mais paz de espírito, né? Então dificilmente alguém buzinar do seu lado vai tirar aí você do sério, né? Hello, Ali! Tudo bom? Você por aqui? Tudo bom, Alessandra? Estamos aqui falando sobre o nosso tema. Enfim, gente, como eu disse, né? É uma live curtinha, bem pontual. Isso, de novo, né? É super possível a gente desenvolver, tá? Não é milagre, não cai do céu, é um treino, né? E como eu disse, né, as práticas de mindfulness, tanto de forma individual quanto em grupo, elas colaboram e muito, tá? Pra gente conseguir aí ter esse freio antes de agir em alguma situação, em algumas situações, enfim. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Tem pessoas que entrou, tem pessoas que saiu, não tem problema, eu vou deixar salvo, sem problemas nenhum, amada Ali. Alguém quer fazer algum comentário, perguntas, dúvidas? Adoro. Eu dei uma resumida, né? Não, ninguém. Bom, eu vou continuar as lives, eu ia continuar amanhã, ia falar amanhã sobre burnout, né? Mas eu vou deixar para segunda-feira, tá? Segunda e terça-feira eu vou dar continuidade aos temas, tá bom? Márcia, deixa eu ler aqui, peraí, tem um comentário aqui. Sofri assédio moral na empresa que trabalhava, fiquei com depressão severa. Então, aí é a reação, né, de uma situação. Então, mas aí é uma reação, uma situação pesada que assim, eu sempre falo, né, tem tantas ações nas empresas, né, a gente vê tantas ações nas empresas de
saúde mental, saúde emocional, semana da saúde, semana não sei do que, mas na prática eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo isso acontecer na prática. Eu percebo que as pessoas, ainda mais a hierarquia aí, das hierarquias maiores, elas têm aí uma dificuldade de lidar com o ser humano, uma dificuldade de ter habilidade social, né, de ter de ser hábil socialmente, de não ter cuidado, é gigantesco. É gigantesco. É cada situação que a gente ouve, né, de chefia, de diretoria e etc e tal, que faz verdadeiro estrago, sim, no ser humano. Né, faz verdadeiro estrago e realmente o que você está falando, Rose, você está falando da depressão, então tem pessoas que têm síndrome do pânico pelo ambiente profissional, pelo ambiente onde ela vivencia, que é horrível isso, né? Então assim, você vê, é uma dificuldade daquele ser humano que não teve habilidade de lidar com outros seres humanos e impactam dessa maneira, né? Então, é como você lidou, né, na época, né, Rose, como você deve ter lidado e até hoje reflete. Mas o Mindfulness pode te ajudar sim, pode te ajudar sim. Claro, a gente pode conversar sobre isso direitinho. Como eu falei, cada caso é um caso. Eu vou fazer um workshop agora em outubro. São 3 encontros. De repente você pode experimentar, né? Como é workshop, é uma possibilidade da pessoa experimentar, né? Antes de fazer as 8 semanas, tá? Mas infelizmente, isso ainda é muito corriqueiro, né? E a hora que a gente fala pra caramba de saúde mental e etc, 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 né? Tem ainda as pessoas com dificuldades de lidar com outros. Mas obrigada aí pela sua participação, Rose. Bom, eu vou deixar salvo, tá? E vou fechar aqui. Obrigado para quem entrou, para quem ouviu pouquinho. E segunda-feira tem mais, tá bom? Gente, obrigada e super beijos. Tchau.